Como vão, meus caros? Eu sou o professor Marco Antônio e venho aqui mais uma vez no Comentum trazer a lume, o relembrar de alguma maneira, uma obra importantíssima para nós conhecermos, e é justamente a obra A Ilusão Liberal de Louis Veuillot, né? No momento em que o liberalismo surge nas discussões políticas do momento, é fundamental nós entendermos a obra desse grande pensador católico do século XIX, que vai ser justamente aquele que, combatendo uma ideia equivocada sobre um liberalismo católico, vai desenvolver a verdadeira posição da Igreja e da doutrina em relação a essa forma de pensamento. Esse, Louis Veuillot, foi um dos maiores pensadores católicos do século XIX e justamente no período onde a França tentava estabelecer na sua história uma nova monarquia, né? Estavam eles ainda entre as disputas revolucionárias que vieram da Revolução Francesa, e pretendia-se então estabelecer uma monarquia. Monarquia essa que relutava em ser liberal ou não, né? Até vir então o advento da monarquia de Luís Filipe de Orleans, que era a família que se estabeleceu como tal na monarquia francesa, mas já de cunho liberal. Qual é o problema, o grande problema do liberalismo? O grande problema do liberalismo é justamente a ideia de liberdade. Nós não podemos cair no erro, por exemplo, de associarmos as ideias liberais a algo sendo perfeitamente católico. Ao mesmo tempo, o liberalismo ele não pode ser condenado em bloco, como, por exemplo, o liberalismo econômico, que é, de alguma maneira, uma liberdade do empresário, da livre iniciativa, que pode ser muito bem usada e não há nenhum tipo de ilicitude nisso. O liberalismo que Louis Veuillot vai condenar na sua obra é o liberalismo que pretende uma liberdade total em relação à religião, ao pensamento, à moral e à conduta na sociedade. Nesse ponto, o liberalismo ele se torna pecado. Se torna pecado porque vai deturpar, vai transformar a ideia original e verdadeira de liberdade, que na verdade é uma possibilidade, essa liberdade é a possibilidade de nós fazermos o bem livremente. Ou seja, a liberdade é para fazer o bem. Não existe um sentido de ideias corretas no catolicismo aonde se pretenda que se possa fazer qualquer coisa sem que haja uma punição para os erros. Logo, essa liberdade é sempre para o bem. O autor vai desenvolver no seu trabalho uma conversa, um diálogo entre um católico verdadeiramente católico e um católico liberal, se é que tal coisa é possível, né? Nós devemos sempre lembrar que as ideias liberais elas tiveram origem lá nos pensadores iluministas, né? Voltaire, Diderot, D'Alembert, esses dois enciclopedistas, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, tudo isso já é um princípio de ideias revolucionárias que não podem se coadunar com a revelação e com a doutrina da Igreja. No entanto, na figura, por exemplo, de Adam Smith, quando ele propõe o liberalismo econômico, você pode utilizar aquilo ali de forma lícita. Em nenhum momento a condenação do liberalismo evoca uma posição do lado radical socialista que, porventura, as pessoas possam confundir nesse mundo aí tão polarizado que nós vimos. Qual é a posição do católico diante disso? Entre esse liberalismo dito conservador e o extremismo de esquerda. O católico ele fica acima disso tudo, porque ele possui um posicionamento na qual ele, de alguma maneira, será juiz dos dois. E quando um deles resolve colocar em prática seus erros, cabe à Igreja, cabe ao católico combater e condenar. E nessa obra, ele vai mostrar
toda a permissividade desse liberalismo que surgia na França na época. Ele vai falar um pouco dessa atmosfera liberal que tenta trazer, de alguma maneira, uma restauração, mas restauração de uma sociedade ainda profundamente católica, baseada em princípios revolucionários, não é possível. Essa obra, então, possui esse aspecto, vamos dizer assim, esclarecedor e pedagógico de qual seria a posição do católico diante dessas falsas liberdades. Liberdade para fazer o que quiser, liberdade para pensar no que quiser. O autor vai, então, nessa obra, trazer os fundamentos católicos da verdadeira liberdade, que é a liberdade para o bem, a liberdade para fazer a vontade de Deus de forma total. Então, eu convido a todos a essa leitura de Ilusão Liberal, de Louis Veuillot, para chegarmos, então, ao conhecimento verdadeiro do que é a liberdade. Muito obrigado aos senhores e até a próxima.